Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das leis mais sérias e discutidas do Brasil, a Lei dos Crimes Hediondos. Esse não é só um nome forte, não. É uma categoria jurídica que separa os crimes comuns daqueles que a sociedade considera, assim, absolutamente repugnantes e, por isso, merecem um tratamento muito, mas muito mais duro. Vamos entender como isso funciona. A grande questão é essa, né? O que faz um crime ser tão chocante, tão repulsivo, que a lei precisa criar uma caixinha especial para ele? A resposta está no impacto que ele causa. Quando um ato agride a sociedade de uma forma tão profunda, a justiça responde com o máximo de rigor que a lei permite. Para a gente não se perder nesse assunto, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que de fato é um crime hediondo. Depois, vamos dar uma olhada nessa lista, ver quais crimes estão nela. Na sequência, as consequências práticas bem mais severas. Aí vamos falar dos crimes equiparados e, por fim, como essa lei está sempre se transformando. Beleza, então vamos começar do começo. Como é que a lei decide o que é e o que não é hediondo? Será que é pela opinião de um juiz? Pela crueldade do ato? A resposta é bem mais objetiva do que parece. Aqui no Brasil, a regra é muito clara. O critério adotado é o legal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que um crime só é hediondo se ele estiver com todas as letras escrito na lei. Um juiz não pode olhar para um caso, por mais bárbaro que seja, e falar: esse crime me parece hediondo. Não. Se não estiver na lista, não é hediondo. Ponto final. Essa lista tem um nome no direito: rol taxativo. A analogia do clube exclusivo é perfeita. Pensa numa lista VIP de uma festa. Se o nome não está na lista, não entra. Simples assim. Não tem jeitinho, não tem interpretação para incluir um crime novo. O que vale é o que está escrito, preto no branco. Ok, agora que a gente já entendeu a regra do jogo, vamos dar uma espiada nessa lista de convidados? Que crimes o legislador considerou graves o suficiente para entrarem nesse clube tão restrito? A lista é bem extensa, mas aqui estão alguns dos crimes que mais chocam a todos nós. Estamos falando de homicídio qualificado, latrocínio, que é aquele roubo que termina em morte, extorsão mediante sequestro, crimes sexuais gravíssimos como estupro. Mas olha só, a lista vai além, incluindo coisas como falsificação de remédios e, mais recentemente, o feminicídio. E agora se preparem para um verdadeiro nó na cabeça, uma daquelas coisas da lei que geram um debate sem fim. Olha que curioso. Furtar usando explosivos, tipo explodir um caixa eletrônico, é considerado crime hediondo. Agora, o roubo com o uso de explosivos, que é um crime ainda mais grave porque envolve violência ou grave ameaça contra uma pessoa, inacreditavelmente não entrou na lista. Pois é, uma contradição que deixa muito especialista de cabelo em pé. E atenção para este detalhe, que é super importante. Não faz diferença se o crime chegou ao fim, se ele foi consumado ou se foi só uma tentativa. A tentativa de um latrocínio, por exemplo, já é o suficiente para atrair todo o rigor da lei e ser classificada como hedionda, com todas as consequências que vêm junto. Mas afinal, ser hediondo muda o que na prática? Bom, muda tudo. Esse rótulo traz um pacote de consequências muito severas, que afetam a vida do réu desde o começo da investigação até o último dia da pena. A diferença de tratamento é, assim, gritante. Para um crime hediondo, fiança, pode esquecer. Benefícios como anistia, graça ou o famoso indulto presidencial também não se aplicam. E a prisão temporária, aquela para investigar, salta de 5 dias para 30 e ainda pode ser prorrogada. É um tratamento muito mais duro desde o primeiro momento. E talvez a maior diferença de todas esteja aqui, na progressão de regime. Sabe, a chance de uma pessoa sair do regime fechado para o semiaberto e depois para o aberto? Para crimes comuns, esse caminho existe. Para os hediondos, a escada é muito mais longa e íngreme. Vamos começar pelo primeiro degrau. Para um réu primário que cometeu um crime hediondo sem resultado morte, ele precisa cumprir no mínimo 40% da pena antes de poder sequer pedir para ir para um regime mais brando. Agora, a coisa aperta um pouco mais. Se esse mesmo réu primário cometeu um crime hediondo que resultou em morte, a exigência sobe. Ele vai ter que cumprir metade da pena, 50%, no regime fechado. E se a pessoa for reincidente na prática de outro crime hediondo? Bom, aí a regra fica ainda mais dura. A barreira para a progressão salta para 60% do total da pena.
E aqui a gente chega no topo do rigor da lei. O reincidente específico em crime hediondo com resultado morte precisa cumprir impressionantes 70% da pena. É, sem dúvida, a punição mais severa do nosso sistema de execução penal. Ok, já vimos a lista oficial, mas a história não para por aí. Existe um grupo especial de crimes que, embora não tenham um nome hediondo no RG, recebem o mesmíssimo tratamento. São chamados equiparados. E por que eles são tratados assim? Porque a ordem vem lá de cima, da nossa própria Constituição Federal. É a Constituição que manda tratar esses crimes específicos com a mesma dureza, proibindo fiança, anistia e qualquer tipo de perdão. E quem são esses três? É fácil de lembrar com o macete dos 3 T's: tortura, terrorismo e tráfico de drogas. Por essa determinação constitucional, esses três entram no mesmo pacote de regras rígidas dos crimes hediondos. Mas, como no direito quase nada é absoluto, aqui tem uma exceção gigantesca que gera muita confusão e é super importante de entender, principalmente quando o assunto é o tráfico. Estamos falando do famoso tráfico privilegiado. Essa é uma figura que se aplica àquela pessoa que é pega traficando, mas que é ré primária, tem bons antecedentes e não faz parte de uma organização criminosa. Nesses casos, o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo. O tratamento não pode ser o de crime hediondo. É uma distinção crucial para separar o pequeno traficante eventual do criminoso de carreira. E para a gente fechar, um ponto fundamental: essa lei não é algo escrito em pedra. Pelo contrário, ela é um organismo vivo que reflete as angústias e os medos da sociedade e por isso muda com o tempo. Pensem só, a lei original nasceu em 1990, mas já foi muito alterada. A cada nova onda de crimes que choca o país, surge uma pressão para aumentar a lista. O pacote anticrime de 2019 incluiu novos tipos de roubo, por exemplo. Mais recentemente, o feminicídio entrou para a vista e já se discute incluir ataques violentos em escolas. Isso mostra como a lei se adapta para responder aos temores mais atuais da população. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A lista de crimes hediondos é, no fundo, um espelho do que a sociedade mais teme e repudia em cada momento da história. A grande pergunta que fica no ar é: com a transformação constante dos nossos valores, o que a próxima geração vai considerar um crime hediondo?